Estaremos começando agora o nosso projeto Mais Bíblia na Quarentena. Bíblia na Quarentena, mais Bíblia na Quarentena, Bíblia na Quarentena. Vamos para a Bíblia? Continuamos o nosso projeto Mais Bíblia na Quarentena. Estamos falando agora da série Escondidos. E hoje estamos chegando ao último episódio da série e falaremos hoje sobre os benefícios de estarmos escondidos. Eu quero compartilhar com você um texto bíblico, Atos dos Apóstolos, do capítulo 11, a partir do verso 19, o texto diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. É interessante que aqui a gente vê, a partir desse texto, o estabelecimento de uma igreja filial, que foi a igreja de Antioquia. É na igreja de Antioquia que Lucas se converte. É na igreja de Antioquia que são enviados os primeiros missionários, que foi o apóstolo Paulo e Barnabé, são enviados para a sua primeira grande viagem missionária. É da igreja de Antioquia que os envia. Então aqui a gente vê o surgimento da igreja que estava em Antioquia. Verso 21 vai dizer: E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Amém? Então, uma coisa é a igreja que está em Jerusalém, a igreja mãe, e outra coisa é a igreja que agora se estabeleceu lá em Antioquia da Síria. Tá? Continuando o texto. E enviaram Barnabé até a Antioquia. Então Barnabé não estava lá, até porque não existia essa igreja. Agora, como grande número de gregos se convertem ao cristianismo lá em Antioquia, agora os apóstolos que estavam na igreja mãe, na igreja lá em Jerusalém, enviam Barnabé lá para Antioquia, para Barnabé ser praticamente o primeiro pastor da igreja de Antioquia. A gente vai ver aqui na continuação do texto, o qual quem? Barnabé, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem. Era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu, presta atenção, e partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo. E achando, o conduziu para Antioquia. Que interessante, né? Barnabé, que se estabeleceu, que foi enviado pela igreja de Jerusalém para ser o primeiro pastor na igreja de Antioquia. Quando ele chega lá, ele sente falta de alguém. Quando ele chega lá, ele sente falta de Paulo. A Bíblia diz que Barnabé, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, se você depois com calma você meditar na palavra de Deus, Saulo, quando ele se converte, quando ele tem uma experiência com Jesus no caminho de Damasco, a Bíblia diz que Paulo chega em Damasco, ok? Lá em Damasco, a Bíblia diz que o profeta, o homem de Deus chamado Ananias, vai até a casa em que Paulo estava hospedado e lá Ananias ministra a palavra do Senhor com mais pontualidade. Então o apóstolo Paulo, que acabou de ter uma experiência com Deus no caminho de Damasco, agora ele conhece mais pontualmente a palavra do Senhor através de Ananias. A Bíblia diz que lá em Damasco rapidamente já virou uma chave na vida do apóstolo Paulo. Aquele que perseguia, agora ele é um cristão. Aquele que perseguia agora está pregando Jesus. E a Bíblia diz que lá em Damasco já procuraram matar Paulo. A situação ficou bem insustentável naquela cidade. Os discípulos mandam Paulo, eles descem Paulo por um cesto lá. Atos capítulo 9 vai nos dizer, vai contar com mais detalhes. Eles descem o apóstolo Paulo por um cesto, através dos muros da cidade, e enviam Paulo para Jerusalém. Quando Paulo chega em Jerusalém, imagina, os discípulos que estavam em Jerusalém, que muitos deles foram saqueados e muitos deles foram subtraídos pelo mesmo apóstolo Paulo, que outrora era alguém que matava cristãos, agora esse Paulo chega na igreja como um crente. Foi difícil para os primeiros cristãos, foi difícil para Pedro, foi difícil para os outros apóstolos ali acreditarem na conversão de Paulo.
só com um tempo que as coisas foram acontecendo na vida dele. E a Bíblia diz que lá em Jerusalém tinham os judeus que procuravam matar Paulo. Então entenda, Paulo já procuraram a vida dele em Damasco. Paulo, quando chega em Jerusalém, procuram matar a vida dele também. Então a situação ficou insustentável. O que Barnabé fez? Barnabé, em Atos 9, ele envia Saulo lá para Tarso. É como se ele colocasse Saulo um tempo de molho. É como se ele colocasse Saulo num tempo de anonimato, para que Saulo saísse de cena um tempo, porque foi difícil para os primeiros cristãos aceitarem e assimilarem a conversão do apóstolo Paulo. Então a Bíblia diz que Barnabé deixa Paulo lá em Tarso. E a Bíblia nos diz aqui em Atos 11 que o mesmo Barnabé, quando ele chega na igreja de Antioquia, ele vai em Tarso para buscar o apóstolo Paulo que ele havia deixado lá. E aí, se a gente analisar na Bíblia, aqui no texto não diz quanto tempo o apóstolo Paulo ficou lá, mas o apóstolo Paulo nos dá esse relato bíblico na carta que ele escreve aos crentes em Gálatas. Gálatas capítulo 2, no verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer que ele ficou 14 anos lá em Tarso, aprendendo, estando um pouquinho lá no anonimato, né? Fora ali das câmeras, fora da ribalta, né? Fora um pouquinho ali do holofote. Então o apóstolo Paulo ficou um tempo escondido. Quanto tempo, Rafa? 14 anos escondido. E a Bíblia diz que Barnabé, quando ele volta para Tarso para buscar Saulo, a Bíblia diz que Barnabé o achou. Se ele achou, é porque Saulo estava escondido. Então a gente aprende em várias cartas que o apóstolo Paulo trouxe e deixou para a gente como legado, como aprendemos na carta aos Romanos, na carta aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, as epístolas pastorais. Quantas coisas Paulo deixou para a gente? Ele só deixou todo esse conteúdo porque um dia ele se aniquilou e um dia ele se deixou ficar um tempo no secreto. E volto a dizer, o apóstolo Paulo, que era alguém que já tinha um conteúdo, né? No livro de Gálatas, na epístola de Gálatas, no capítulo 1, ele fala que ele excedia em judaísmo a muitos da sua idade. Então o apóstolo Paulo, que já tinha o conteúdo da letra, mas ele foi aprender agora um pouco com o Deus da letra. Amém? Porque sabemos que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o apóstolo Paulo, que foi um grande homem de Deus, ficou 14 anos no anonimato. Que possamos, irmãos, descansar em Deus. Ai, Rafa, mas eu tenho potencial. Ai, eu tenho chamado. Ok, eu acredito nisso. Mas aprenda com um tempo de anonimato. O apóstolo Paulo aprendeu. O apóstolo Paulo ficou 14 anos lá em Tarso aprendendo. Chegou uma hora que o próprio Barnabé foi lá e buscou Saulo. E a Bíblia diz que a partir dali, Paulo se estabeleceu também na igreja de Antioquia. E é em Antioquia, olha que interessante, né? Não é em Jerusalém. É em Antioquia que pela primeira vez os discípulos são chamados de cristãos. Que interessante, né? Então que possamos aprender com esse tempo de esconderijo, que possamos estar, como o salmista diz no Salmo 91, escondidos no esconderijo do Altíssimo. Amém, irmãos? Que possamos aprender com esse tempo, porque enquanto estamos escondidos, estamos abastecendo, estamos acumulando experiência, estamos acumulando conhecimento. Amém? Deus te abençoe.